E aí, minhas vidas, tudo bem? Eu sou Giovana, esse é o Mani Letras, e como vocês estão vendo aqui na minha mão e na thumb, hoje o vídeo é sobre uma obra do Stephen King, o mais novo lançamento dele. Não é tão novo assim, porque vai ter outro lançamento esse ano, se eu não me engano, mas foi lançado no começo desse ano, então pra mim ainda é novo. E bom, Depois é o terceiro livro publicado pelo King, em parceria com a editora Hard Case Crime, acho que é isso. E bom, o primeiro livro acho que não tem aqui no Brasil, e o segundo foi Joyland, que eu li também e amei. A propósito, a editora é uns livros mais assim de trama policial, anos 60, por aí, uma coisa assim mais antiga, e também livros mais curtos, assim como Joyland e assim como Depois. E eu, sinceramente, não esperava tanto desse livro. Eu já adianto isso pra vocês, mas fui surpreendida muito positivamente. E bom, do que Depois fala? Depois é um livro de menos de 200 páginas, muito rápido, muito gostoso de ler, que te dá anseio por ler mais e vai contar. Na verdade, o James Conklin que vai nos contar a história dele. Ele é um rapaz, né, de 22 anos e ele vai contar vários acontecimentos, vai narrar vários acontecimentos desde a sua infância até aquele determinado momento. E quais são esses acontecimentos e por que que isso ia render um livro? Primeira coisa é que ele é uma pessoa incomum. Por quê? Porque ele vê pessoas mortas. Só isso. Nossa, mas Giovana, você tá dando spoiler, você tá fazendo resenha, minha filha. Não, gente, isso daí já é falado lá no começo, lá no prefácio do livro, na sinopse, então fica tranquila que não é spoiler. Isso aqui é a base fundamental pra gente construir e entender a história desse livro, porque esse fato vai fazer toda a história girar. Bom, o Jimmy, que é o James, ele mora com a mãe dele, sempre morou com a mãe dele, porque ele não tem pai, ele não sabe quem é o pai dele. E a mãe dele é a tia, a mãe dele é uma agente literária super competente. E ele descobre esse dom especial dele quando ele conta pra mãe dele que ele viu uma pessoa e a mãe dele não tinha visto, e daí saiu no jornal, enfim. Tem que ler o livro pra entender direito. Mas é super legal essa relação que ele tem com a mãe dele. E é muito forte, porque eles dois são um elo, assim, inseparável, um elo muito, muito importante pra história. E a mãe dele é uma mãezona mesmo, não é aquela mãe relapsa, não. Ela faz, ela vive por ele, ela não passa a mão na cabeça dele sempre, não é também aquela mãe que fala assim, ai, filho, você quer isso? Não, ela é do jeito dela, mas ela é uma mãezona, sabe? Eu gostei muito dessa personagem, por mais que ela não tenha, assim, tanto destaque, mas é lógico que ela é uma base muito importante para a história. E bom, o Jimmy ele vai narrando várias coisas que aconteceram com ele ao longo dos anos, vários episódios. E uma coisa muito importante para a história é que ele e a mãe dele estavam passando por uma dificuldade financeira, né? Porque a agente literária de uma agência literária pequena, que ela tinha com o irmão dela, mas o irmão dela, uma coisa importante. O tio Henry, eu acho, dele, se não for Henry eu vou pôr aqui, mas eu acho que é o Henry. Ele tem Alzheimer, então eles têm que sustentar esse tio, que é irmão da mãe dele, numa clínica, e é muito caro, e daí eles também estão passando dificuldades, e daí eles têm que trocar a clínica, enfim. Tem vários problemas relacionados à questão econômica, porque tem momentos que a mãe deles está bem e tem momentos que não. Eles eram ricos em determinado momento, mas em outros momentos tem aquela crise básica, né? A gente vê, por exemplo, aquela época que teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, porque o livro ele é muito recente e ele trata dos anos 2000. Por mais que a proposta da editora seja um livro dos anos 60, como eu falei antes, então o livro traz então pra gente um cenário totalmente atual, um cenário tecnológico, com celular, com internet, com tudo que a gente tem aqui, assim, acesso, que nem você está tendo agora. E antes da gente continuar, já vai dando seu like se você está gostando, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito e ativa o sininho das notificações pra gente ter vídeo toda quarta e todo sábado às 6 horas da tarde. E bom, o que é muito legal nessa história, você pode estar falando assim, nossa, mas só isso que acontece na história? Então, a gente tem aquela escrita do King maravilhosa, sabe? E o Jimmy, ele é um protagonista. Ai, eu gostei tanto dele como protagonista, ele é tão, sabe, ele vai falando as coisas, ele vai dar uma liçãozinha bem curta, ele tem umas citações muito legais no livro, e é tudo muito, assim, emocionante, você quer mais, sabe, quanto mais você lê, mais você quer ler. É aquele livro que você senta e se você não tiver tempo pra ler, você vai ficar pensando nele quando você vai ter a próxima oportunidade de ler o livro pra terminar ele, pra você entender o que tá acontecendo. E outra personagem muito, muito importante é a Liz. A Liz, ela é uma policial e ela trabalha na parte de detetive e tal. E ela é muito amiga da mãe do Jimmy. E agora nós vamos pensar nesses três personagens que eu falei até agora como um trio mesmo, um trio dinâmico. A gente tem a tia, a gente tem a Liz e a gente tem o Jimmy. E acontece, lembra que eu falei, a crise de 2008 afetou várias coisas? Então,
um dos escritores, o escritor principal da agência da tia, ele morre. E ele morre antes de lançar o último livro de uma saga de 8 livros, se eu não me engano, de vários livros, assim. E tava todo mundo desesperado por aquele livro. E a mãe dele fica assim, preciso descobrir. Ela foi até pensar e tal, mas ele não tinha começado a escrever. Só que como o autor do livro estava morto, e o Jimmy tem o poder de ver e conversar com mortos, adivinha uma coisa que a mãe dele pensou? E se eu mandar o meu filho, uma criança, e conversar com esse cara e perguntar o que é pra fazer do livro? E é isso mesmo que ela faz. Os 3 vão até a casa do morto no dia que ele morreu, conversam com ele. E um detalhe muito importante para nossa história, porque o escritor da série, que chama Roanoke, a série, ele morreu e ele é um morto inofensivo. Mas a gente não vai ter só mortos inofensivos, até porque esse livro ele é classificado como um terror. Então, assim, ele não é aquele terror, nossa, mas ele é também de dar uns arrepiozinhos, sabe? Se você é mais fraco para terror, talvez você sinta, assim, uma coisa meio ruinzinha, tá? Agora eu, assim, foi bem tranquilo, na verdade, tá? Como o livro é muito curto, muito dinâmico, e o protagonista, ele é muito divertido, deixa tudo melhor. Enfim, quase não percebi o terror, por isso que é tão diferente das outras obras do King. Mas voltando lá, recapitulando. E daí, a mãe dele pega um gravador e o Jimmy conversa com o morto. Enquanto o Jimmy tá conversando com o morto, ele repete tudo. O Jimmy, no caso, que o morto tá falando pra mãe dele. E a mãe dele escreve o livro, publica o livro. E liberta ele de uma possível falência, de morar na rua, não sei. Só sei que o Jimmy é a salvação financeira da família dele, da mãe dele e dele, né, no caso, porque eles são uma família. E daí vão acontecendo várias coisas, porque desde a infância, mais ou menos 5, 6 anos, até os 22, várias coisas vão acontecendo, vários episódios mais marcantes do que outros, que ele vai citando. E as colocações são muito legais, a emoção é muito legal. E uma coisa, a Liz ela é muito importante pra história, tá? A escrita do King nesse livro é uma coisa de doido, sabe? Porque o jeito que ele mostra, que ele descreve, que ele narra o Jimmy criança, o Jimmy adolescente, o Jimmy pré-adolescente, o Jimmy adolescente, o Jimmy adulto, é fantástico. Parece que é realmente um menino que sentou e que escreveu, que contou tudo o que estava acontecendo. Não parece que é um velho de 74 anos. Hoje é aniversário do King, o dia que eu tô gravando esse vídeo. 74 anos que escreveu esse livro. No caso, ele tinha 73 quando ele escreveu, eu acho. Ou até 72, não sei. Mas então, é toda essa escrita, sabe? É muito legal. Eu achei a temática incrível. Você tem que ler pra você entender por que ele se chama Depois. E tem uma coisinha no fim que, meu Deus, eu acho que ninguém esperava por aquilo. E é bem no fim mesmo, dá até uma... Meu Deus! Então, se prepara já que tem alguma coisinha no fim. Não vou nem falar se é plot, se é outra coisa, enfim. Tem uma coisa no final, nas últimas páginas mesmo, que é de ficar assim, ó, de cair na bunda. E bom, gente, como vocês viram minha empolgação em toda essa resenha, eu só falei bem, não falei mal de nada até agora. Eu só tenho coisas boas pra falar sobre Depois. Foi um livro que eu fiquei assim, eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque eu queria que tivesse mais, eu queria que ele fosse desse tamanho, assim, fosse um calhamação mesmo. É lógico que o Jimmy ia precisar ser mais velho pra ele ter mais histórias pra contar, mas é um personagem que dentro do universo do King pode ser muito desenvolvido, muito trabalhado ainda, e tem muito potencial. Foi um personagem que eu particularmente gostei muito, tava sentindo falta de um protagonista assim nas histórias do King, se bem que eu gosto de todos os livros do King, então eu falo que eu sinto falta, mas na verdade eu gosto de todos, gente. E assim, leiam esse livro, é legal. Pra você que nunca leu nada do King, é interessante também, porque ele é mais leve, mais suave. Mas eu até recomendaria antes desse, você ler Joyland, que Joyland é bem legal também. E foi publicado pela mesma editora lá nos Estados Unidos. E aqui é tudo pela Suma, né, gente? Essa edição aqui é bem legal, eu gosto muito das cores, gostei muito do livro. Li ele faz um mês, mais ou menos, então não tá tudo muito fresco ainda, mas a minha empolgação ainda tá grande. Então, essa foi a resenha, espero muito que vocês tenham gostado. Super recomendo pra vocês, 4,5 estrelas. E eu espero muito que o Jimmy apareça mais vezes no universo do King. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.